do Sul, depois daquela tragédia. Pelo amor né? de Deus. Hoje em dia, as pessoas que perderam ali boa parte dos seus bens, como é que fica quando muda o clima por lá? Né? Como é que as pessoas não ficam ainda mais preocupadas, sendo que já existe ali, na sua memória, algo trágico natural, que volta e meia vem à tona, não é? É um desastre natural, né? Não, é horrível mesmo. A pessoa dá uma certa ansiedade mesmo, principalmente quando a gente passa por um trauma desse. Eu lembro, que em 85 eu morava numa Carape ali, eu sofria esse trauma. Sim. Às vezes, quando eu vejo que a chuva tá, me dá assim, uma sensação... Você tinha quantos anos? Tinha 13. 13 anos? 13 anos. E a água chegou a que altura da sua casa? Bem por aqui assim. É mesmo? Não, invadiu passou, tudo? chegou no teto ali naquela época, em 85 ali, tomou o Maranhão ali, tudo, Pirajá. Sim. Chegou ali, Novo Brasil. Ixi, foi um tormento, foi um desastre muito grande. E aí, que... Não tinha nada, mas perdeu tudo. Realmente... Não tinha nada, mas... Agora tem medo, não pode ver uma chuvinha, né? Que ela se preocupa, né? Uma chuvinha aí. Cadê a professora? Está com a gente aí, produção? Vamos lá, professora, por favor, conte um pouco mais para a gente, então, professora Nádia, sobre essa ecoansiedade nos dias atuais. Seja bem-vinda. Bom dia, está me escutando? Pois não. Bom agora. Na verdade, os transtornos psicológicos, de uma forma geral, eles estão associados ao contexto no qual nós estamos inseridos. Eles têm mais relação com o ambiente que a gente está do que necessariamente com gatilhos orgânicos. Então, já considerando a questão do contexto, todas as alterações, todos os comprometimentos, as modificações, as experiências que a gente vive, elas impactam diretamente na forma como a gente percebe isso. Significa que se eu tenho uma situação que foi vivida de uma forma desagradável, que foi considerada ou percebida por mim como uma situação difícil, eu tendo a repetir essas sensações que foram associadas em experiências que sejam semelhantes ou não. Esse conceito de ecoansiedade, ele diz respeito ao reconhecimento que nós, seres humanos, os animais de uma forma geral, né, os seres vivos, mas especificamente os seres humanos, que são aqueles seres que são capazes de transformar de uma forma mais rápida, mais imediata esse ambiente, eles percebem sobre essas alterações. E a questão do clima, do ecossistema de uma forma geral, ele vai impactar por quê? Porque é onde eu estou desenvolvendo essas atividades. É onde eu estou construindo a minha experiência. E essas experiências vão formar a minha personalidade. Então, isso está relacionado desde a expectativa de grupos pequenos, como a expectativa de grandes cidades, grandes conglomerados, países ou até mesmo na perspectiva mundial. Esse entendimento que a minha experiência ela está relacionada com aquilo que o meu ambiente pode ter de modificações. Entendi. Então, países ainda mais que lidam com furacões, com situações que ainda mais trágicas, né, geram gatilhos ainda mais fortes nas pessoas, é isso? Com certeza. Então, por exemplo, nós podemos elencar algumas situações. Você está acostumado ou adaptada naquela determinada realidade, e essa realidade ela muda. Então, por exemplo, a gente nunca teve uma situação real de um cometa que pudesse estar ameaçando a nossa existência. Então, a gente não leva isso em consideração. Sim. Qualquer situação que envolva uma possível ameaça é vista como uma coisa completamente nova e isso pode gerar uma percepção de risco que leve ao adoecimento. Comunidades que já têm essa experiência de viver esses espaços, que já têm riscos de intempéries ou de grandes desastres socioambientais, elas já podem por estar preparadas a esses riscos ou de ter uma condição socioeconômica que lhe permita preparar a sua casa ou conhecer informações que lhe auxiliem, elas podem ter menos resposta ansiogênica, uma vez que elas já estão preparadas para essa situação. Sim. Isso também tem muito a ver com aquilo para o qual eu estou preparado ou não, aquilo que eu já conheci ou concebi a existência.
Muitas vezes a ansiedade, ela pode, como ela está associada muito à questão do medo do novo, do diferente, ou aquilo que eu considero que eu não sou capaz de lidar, a situação vai impactar na percepção de ansiedade baseada naquilo que eu acredito que eu sou capaz de conviver ou não, aquilo que eu já tive uma experiência e consegui passar por ela, ou aquilo que eu considerei como muito difícil, e aí volta para mim essa mesma perspectiva se eu passar por uma situação semelhante, que aí vem o que você falou. Tanto pode ser que eu já tenha essa experiência por passar frequentemente por isso, como pode ser que essa experiência seja absolutamente controlada, porque uma vez que eu já passei por isso, que é o caso de muitas reportagens que às vezes a gente faz com países que vivenciam tufões, que vivenciam outras experiências de catástrofes climáticas. Muitas vezes as pessoas dizem, não, a gente está bem, a gente está em casa, a gente está confiante, a gente fez supermercado, a gente tem uma estrutura que qualquer coisa a gente vai para o subterrâneo. Enfim, a pessoa ela apresenta um certo controle da situação. Então, como a ansiedade está muito relacionada à ausência desse controle ou à percepção de uma ausência de um controle, de uma necessidade que você teria de ter esse controle, acaba que tem relação com o seu poder de controlar esse espaço, de controlar essa situação ou não. Agora, professora, a gente viu essa tragédia aqui em Teresina essa semana de uma aluna, né? uma garota que, segundo as informações, também possuía transtorno de ansiedade, não saber lidar ali com o fim de um relacionamento e desferir um tiro na cabeça do namorado, né? Como é que a gente pode hoje elencar, enquanto pais, como lidar com essa ansiedade tão precoce hoje que assola também a nossa juventude, os nossos adolescentes? A questão do saber lidar com as suas próprias emoções, o desenvolvimento de habilidades sociais, tem sido um tema muito recorrente nos últimos tempos, né? Principalmente no movimento pós-pandemia, em que nós fomos obrigados a revisitar antigas experiências, a aprender com novas experiências, a conviver mais frequentemente uns com os outros, numa perspectiva micro, e a um isolamento social numa perspectiva macro. Após essas experiências, nós tivemos diversas consequências que ainda estamos aprendendo a lidar, ou tivemos o olhar destacado para diversas experiências que nós não tínhamos o costume de lidar. Então, a questão do adoecimento, ele vem muito daquilo que eu tenho de estrutura, como eu falei anteriormente. Então, ele tem a ver com a condição socioeconômica, ele tem a ver com acesso a bens e serviços, ele tem a ver com acesso a informações, e ele tem a ver com uma constituição de rede de apoio. O que é que significa isso na prática? Então, por exemplo, eu sou acostumada a procurar atendimento em saúde, né? Eu tenho o costume de me relacionar com pessoas considerando as necessidades delas e as minhas. Que tipos de experiências nós, família, estamos acostumados a lidar? A gente, por acaso, recebeu alguma orientação sobre como lidar com as nossas demandas? Nós estamos em situação de adoecimento, então a gente consegue reconhecer essa situação. E uma vez que a gente reconheça que nós estamos em situação de adoecimento, a gente costuma conversar sobre isso, procurar o auxílio profissional, ou a gente acredita que isso é uma bobagem? Sim. Então, a perspectiva que a sociedade tem sobre a saúde pública, as políticas públicas que também envolvem, independente, por exemplo, eu tenho um plano de saúde ou condição financeira de custear um tratamento, há disponível para mim outras estratégias, tudo isso influencia nessa questão do adoecimento. Então, seria muito simplório eu dizer o que os pais podem fazer, porque é uma rede de serviços integrada que deveria estar dando suporte ou que deveria ser acionada no caso de um adoecimento mental. Então, nós precisamos primeiro compreender que esse adoecimento mental ele é um processo contextualizado, ele acontece naquela situação. Em outra situação, provavelmente, seria diferente ou talvez não aconteceria. 2. Então, o pai que a família só tem... enquanto núcleo... Pô não. Oi, não pode falar. O pai que só tem acesso ao serviço público, né? Como lidar com isso? E aí vem, a família tem acesso à informação,
ela sabe a quem procurar, ela sabe como lidar. Então, isso é uma construção de sociedade. O serviço público, ele possui, por exemplo, a rede de atendimento em saúde mental, ela pode acontecer em qualquer hospital do município ou do estado. Ao chegar nesse hospital, ao procurar essa rede, a organização da política pública é que ele seja encaminhado para o fluxo dentro da RAPS, por exemplo, né, que é a rede de atenção psicossocial. Mas a questão é eu sair do meu núcleo familiar e procurar auxílio. Ah, mas essa pessoa ela está em situação de adoecimento. Muito bem, pois a gente, enquanto sociedade, precisa discutir o adoecimento na perspectiva também do respeito. Esse adoecimento que não permite alterar a vida do outro. Até onde o meu adoecimento está impactando no adoecimento do outro. Né? Então, a gente precisa começar a questionar e a discutir e a falar como numa perspectiva mais de prevenção. Como eu posso prevenir situações nas quais o adoecimento possa gerar uma consequência que seja uma consequência mais grave que acometa a saúde e a vida. Então, o que a gente tem discutido dentro da perspectiva não só da pesquisa, mas principalmente do atendimento, que a gente chama de clínico, é que esse atendimento, essa prevenção deve acontecer em todos os espaços. Certo. Existe uma rede que tem trabalhado para construir a saúde nas escolas, a saúde nas comunidades, a saúde nas famílias. Então, esse acolhimento, essa porta de entrada, que é o sistema de saúde, ele não pode estar só integrado nesse contexto, mas ele tem que ser trabalhado em todas as outras esferas, em todos os outros espaços. Certo. Então, eu não tenho como ver uma situação só pela consequência dela. Né? Eu preciso ver essa situação como uma política nossa, enquanto sociedade, de entender que esse adoecimento ele é importante e ele impacta em todos nós. Mas ele também não pode ser visto unicamente na perspectiva de quem está recebendo esse diagnóstico inicialmente, mas também quais impactos esse adoecimento pode estar gerando em outras pessoas, em outras vidas. Tá certo. Porque a sociedade é isso. Todos nós estamos nos relacionando ao mesmo tempo. Então, por exemplo, você sai à rua, quantas pessoas adoecidas você não encontra? Né? Então, assim, que tipos de situações essas relações elas podem impactar? Você está doente e você chega na rua, a percepção que você tem, por exemplo, de uma briga de trânsito, a percepção que você tem, por exemplo, de uma relação escolar, a percepção que você tem da fala que uma pessoa emite para você de uma relação de trabalho, tudo isso vai ser impactado nesse processo de adoecimento. E muitas relações elas poderiam ser melhoradas ou percebidas de uma forma menos agressiva se nós estivéssemos olhando para a questão do adoecimento não só como uma autorização para fazer alguma coisa, mas como eu posso evitar que essa pessoa chegue numa situação em que essa consequência aconteça. É muito complicado a gente trabalhar numa perspectiva imediata, se a gente não trabalhar a prevenção das relações. O que eu posso fazer? Sim. Até onde vai o meu direito? O que é que está... como é que é a questão da empatia, o perceber o outro, o escutar o outro e o aceitar a realidade daquele outro. Tá entendendo? São relações muito mais complexas e eu acho que a escola tem um papel muito importante. Ela tem desenvolvido várias ações, mas nós, enquanto sociedade, a gente também precisa apoiar, não é? A gente precisa ver essas ações que estão sendo desenvolvidas e fazer parte, enquanto família, estar mais presente naquela ação que aquela escola, que aquele setor, que aquela atividade ou que aquela política pública está desenvolvendo, ações como a sua, de trazer esse questionamento para um meio televisivo e fazer essa discussão e levar os questionamentos. Quantas famílias nesse momento não se questionando, né? Será se eu estou escutando? Será se eu estou falando como eu estou me sentindo? Será se esse diálogo está acontecendo com a escola do meu filho, com o local em que ele faz uma atividade desportiva, com a igreja, com o local religioso ao qual ele pertence? Então, assim, essas ações, elas têm um impacto muito positivo, muito importante, porque elas fazem com que nós, enquanto sociedade, nos questionemos o que nós podemos fazer para evitar que situações semelhantes venham a acontecer. Tá certo. Obrigado, então, agradecer
psicóloga e professora Nádia Pinheiro, por ter nos atendido, por estar aqui passando, claro, um pouco do seu conhecimento para toda a sociedade e deixar esse canal aqui disponível da Rede Meio para a senhora e para qualquer outro esclarecimento, tá bom? Eu que agradeço. Obrigado. Parabéns. Obrigado, professora. Deus abençoe. Grande abraço. Está aí a professora Nádia Pinheiro contando aí qual é a percepção que a sociedade tem hoje, muitas vezes de situações, situações corriqueiras, né? De um crime, de uma situação no trânsito, né? De um sim, de um não. Então, nós, enquanto sociedade, precisamos nos cercar de cuidados, né? Buscar os tratamentos para lidar de uma forma equilibrada com as nossas relações sociais, mamá. Verdade, viu, Wellington? Já é uma situação até bíblica, quando Jesus chegou e disse: se acalme, né, no barco que estava tendo aquela tempestade, né? Sim, sim. Se a pessoa se apegar mais com Deus, assim, eu acho que desaluvia mais. Olhar mais para ele do que para a circunstância. Exatamente. Né? Com certeza. É mais tá espiritual, né? Manda a tua mensagem, participa com a